Vamos lá, pessoal. O que acontece? Concurso da CESP-NB, você tem que marcar certo ou errado, falso ou verdadeiro. Cada questão que você marca errada, anula uma questão que você marca certa. Então, você que está estudando, que tem amigos, você vai pesquisar na internet ou está no curso presencial, você sempre vai ouvir cuidado para não marcar e errar. As pessoas que estiverem na sua sala, que já tiverem feito um concurso da CESP-NB, todas elas, sem exceção, vão dizer para você que não conseguiram a vaga no concurso porque marcaram muito. Tu vai perguntar, como é que tu foi na prova? Pô, eu fui bem. O problema foi que eu marquei muito. Se eu tivesse marcado menos, se eu tivesse errado menos, eu teria conseguido passar. Inclusive, os professores de curso preparatório vão lhe orientar dessa forma. Olha, cuidado, na CESP-NB, cada questão que tu marca errada anula uma certa. Eu sou coordenador de curso há 25 anos, né? Então eu já suei, cortei um dobrado com os professores. Mestre, não fala isso, mestre. Pô, não é essa a melhor estratégia. Quando eu dava aula, eu tenho um tempo que eu estou fora da sala de aula, a minha matéria era raciocínio lógico-matemático. E dentro do universo de raciocínio lógico-matemático, eu abordava 3 temas só nas minhas aulas, né? Análise combinatória, lógica e probabilidade. Então eu sou uma pessoa que trabalha com concurso há 25 anos. Há 25 anos eu vejo quem é bem-sucedido e quem é mal-sucedido, quem é bem-sucedido o que fez, quem é mal-sucedido o que fez. E, além de tudo, eu tenho a visão lógica, a visão da probabilidade e a visão dos inúmeros resultados possíveis, né, da análise combinatória. E eu posso garantir para vocês, eu posso afirmar para vocês que se você deixar 30% da tua prova em branco, você só vai conseguir passar no concurso se você souber tudo. Se você estiver preparado para ser um dos primeiros colocados do concurso. Talvez, deixando 30% da prova em branco, se você tiver conhecimento suficiente para ser um dos primeiros colocados, talvez você consiga a sua vaga. Não entre os primeiros, obviamente, vai passar lá na rabada, mas talvez você consiga passar. Se você estiver medianamente preparado, tiver agregado conhecimento suficiente para conseguir sua vaga, não entre os primeiros, mas ali no meio da lista de classificação, e for deixar 30% da sua prova em branco, um abraço. Acabou sua vaga, você não vai conseguir passar. Agora eu vou tentar explicar para vocês como é que é esse processo, por que isso acontece. Vamos começar imaginando que a prova que você vai fazer venha escrito em Burundi. Burundi é a língua menos falada no mundo. É uma língua africana que o menor número de pessoas no mundo fala. Ou seja, você ia pegar a prova, ler a prova e não ia conseguir decodificar nada, não ia conseguir entender nada do que está escrito. Aí eu ia falar para você, não, marca falso ou verdadeiro, marca certo ou errado assim. Poxa, professor, mas eu não estou conseguindo nem ler. Marca assim mesmo. Aí você vai lá, os 150 itens da prova, marca. O que vai acontecer provavelmente? Provavelmente você vai acertar 75 itens e vai errar 75 itens. Tu vai marcar falso e verdadeiro, tua chance de acertar é 50%, de errar é 50%. Ah, mas pode ser que eu acerte 80 itens e erre 70? Pode. Assim como pode ser que você acerte 70, erre 70 e acerte 80, erre 80, acerte 70. O provável é você acertar 75 e errar 75. Isso se a prova estiver escrita em Burundi, uma língua que você não sabe ler nem falar. Agora nós pegamos essa prova e transcrevemos para o português. Você vai marcar essa prova e dos 150 itens, tem 80 itens que você não tem convicção absoluta se é falso ou verdadeiro e você vai chutar esses 80 itens. Chutar, né? De acordo com o seu instinto, de acordo com o seu inconsciente, de acordo com o que você acha mais provável. Você não tem certeza se a questão está errada, mas você acha que está mais para errada que mais para certa e você vai chutar aquelas 80 questões. É lógico que você vai acertar mais do que 50%. Se você tivesse chutado aquelas 80 questões sem ler, você ia acertar 50%, provavelmente. Ora, se você vai chutar agora lendo, é lógico que você vai acertar um pouco mais do que 50%. Durante esse tempo todo, esse tempo de estrada que eu tenho, e eu sempre incitei os alunos, assim como vou incitar vocês daqui a pouco, a fazer esse teste, né? Faz o teste, cara. Tu tem que fazer muita questão de prova anterior para disputar um concurso com chance real. Então, se tu vai fazer um concurso que a banca vai ser a CESP-NB, uma coisa principal na sua preparação é fazer o máximo de questões de provas anteriores da CESP-NB, que versem sobre as disciplinas que vão ser cobradas no concurso que você vai fazer.
E aí, durante esse processo de estudo normal, que você vai ter que ter de qualquer forma, o que você faz? Pô, essas 20 questões que eu peguei aqui para fazer, se fosse o concurso, essas 4 eu deixaria em branco, essas 5 eu deixaria em branco. Beleza, pega essas 4 ou 5 que deixaria em branco e chuta o que você marcaria se você tivesse disposto a marcar a prova toda e chutar todo. No final de 500 questões, vão ter lá 100 questões que você deixaria em branco no dia do concurso e que você, num controle à parte, chutou para ver o que aconteceria com aquele chute. Você vai conferir o gabarito e vai ver dessas 100 quantas você errou e quantas você acertou. E, estatisticamente, eu posso lhe garantir que o número de acertos que você vai ter vai ficar muito próximo de 55% e o número de erros próximo a 45%. Todos os alunos que nesses 20 anos não, que a CESP organiza concurso há uns 15 anos, né, do concurso que a gente prepara. Nesses últimos 15 anos que tenham feito concursos da CESP-UNB, os alunos que passaram por mim, que fizeram esse experimento, eles sempre me deram um retorno nessa média. Mauro, realmente, das questões que eu deixaria em branco, eu acertei 56%, errei 44%, acertei 55%, errei 45%, acertei 53%, errei 47%. Todos tiveram saldo positivos no final de um experimento onde eles juntaram 100 questões que eles deixariam em branco e chutaram. É lógico, se tu pegar 6 questões que tu deixaria em branco, de repente tu vai errar 4 e acertar 2. No universo mais reduzido, isso pode ficar distorcido. Mas se tu juntar 100 questões que você deixaria em branco e ver o que aconteceria se você chutasse, você vai perceber que você acertaria 55 questões e erraria 45 questões. Mas, professor, todo mundo que não passa no concurso da CESP diz que não passou porque marcou muito, porque se tivesse marcado menos, passaria. Agora eu vou te explicar por que acontece isso. Vou dar 2 exemplos e você vai me entender por que acontece isso. Vamos ver agora. O concurso da CESP, o próximo, vão ter 150 itens. Né? O concurso de 2008 veio, o último da CESP do INSS veio com 150 itens. Vamos supor que o próximo concurso venha com 150 itens. Aí chega no final da prova, antes de ver o gabarito, eu pego você e falo assim, vem cá, meu amigo, minha amiga, dessas 150 questões aqui, antes de ver o gabarito, quais a que você reputa como as 10 mais fáceis do concurso? As 10 mais fáceis dessas 150. Aí você separa para mim, professor, as 10 questões mais fáceis dessas 150 foram essa aqui, ó, a 1, a 7, a 15, a 27, e separa as 10 questões mais fáceis. Beleza, vamos deixar separadinha essas questões aqui? Vamos deixar separadinha até sair o gabarito. Uma coisa importante é que quando o aluno vê uma questão muito fácil, ele olha para a questão e fala, poxa, mas está tão fácil essa questão, pô, será que tem uma pegadinha nessa questão? Aí o aluno lê, relê, procura uma pegadinha, não acha e marca a questão. Você tem que convir comigo que se as 10 questões que você reputou como as mais fáceis do concurso você deixar em branco, você não marca questão nenhuma. Você vai deixar as outras 140 em branco também. Então aquelas 10 questões que você reputou como mais fácil, você jamais vai poder deixar em branco. Ou vai deixar em branco, ou vai pensar em deixar em branco. Mas em todas elas, por elas estarem tão fáceis, você pensou, pô, será que tem uma pegadinha nisso aqui? Mas marcou. Aí, 2 dias depois, 1 dia depois, saiu o gabarito, o que você vai fazer? Você vai conferir todas as questões que você errou. Quando sai o gabarito de um concurso, que você vê as questões que você acertou e errou, você nunca confere as que você acertou, você só confere as que você errou. E aí a gente vai pegar aquelas 10 questões que depois da prova você reputou como as mais fáceis, e você vai ver que em uma delas realmente havia uma pegadinha. Nas outras 9 não, as outras 9 estavam fáceis mesmo, você acertou. Mas numa delas havia uma pegadinha. Na hora que você estiver conferindo a prova, vendo as questões que você errou, que você bater nessa questão, que logo após a prova você reputou como uma das mais fáceis, que você lê, você vai falar, caramba, eu sabia que tinha uma pegadinha nessa questão, porra, eu devia ter deixado em branco. Você vai esquecer das outras 9. Você não vai conferir as outras 9 e vai falar, porra, essas 9 que eu acertei, eu pensei que tinha uma pegadinha. Não. Você vai pegar aquela mais fácil e falar, puta, eu sabia que tinha deixado em branco. E você vai achar que marcou demais. Por isso que os alunos falam isso, pô, eu só não passei porque eu marquei muito. Porque você só confere as questões que você erra. E todas elas você ou pensou que tinha uma pegadinha ou pensou que em deixar em branco.
Se era uma das questões mais fáceis, você pensa, será que tem uma pegadinha? Se não é uma das questões mais fáceis, você pensa, será que eu devo marcar essa questão? E aí, quando você confere o gabarito, cada questão que você errou, você fala, porra, eu sabia que não devia ter marcado, eu sabia que não devia ter marcado, eu sabia que não devia ter marcado. Porque todas as questões da prova, você pensou se devia marcar ou não. E quando você vê o gabarito e vê que errou, você fala, realmente, eu não devia ter marcado essa questão. E aí a prova tinha 150 itens, você marcou 130, dos 130 que você marcou, você acertou 80 e errou 50. Ficou com 30 itens de saldo. Aí você pensa, essas 50 questões que eu errei, se eu não tivesse marcado, eu tinha ficado com 80 de saldo, mais de 50%, estava disputando minha vaga. Só que se eu pego aquele gabarito e te dou um gabarito errado, aquelas 50 questões que você errou pelo gabarito oficial, eu te dou um gabarito onde elas estão certas, e outras 50 que você acertaria pelo gabarito oficial, eu te dou um gabarito falso e elas estão erradas, quando você conferir, você vai lá, essas 50 questões que eu errei, eu deveria ter deixado em branco. Só que você acertou aquelas questões. Entendeu o que eu estou falando? Não interessa a questão. Todas você pensa em se vai marcar ou não. Na hora que você confere o gabarito e vê as que você errou, você imagina, se eu tivesse deixado essas questões em branco, eu teria passado. Não teria, não. Porque você ia escolher para deixar em branco questões que você acertou também. Você não ia escolher só as que você errou. Então, quando te falarem, eu só não passei por causa das questões que eu marquei a mais, que eu devia ter marcado menos, eles estão falando por causa disso, porque eles só conferiram as questões que eles erraram. Eles não conferiram as questões que eles acertaram. E aí, essas questões, 40 questões que o aluno deixou em branco, se ele tivesse marcado essas questões, provavelmente das 40, ele acertaria 55%, 22%, erraria 45%, 18%. Ou seja, teria 4 questões a mais de saldo na nota final dele. Mas não são essas 4 questões que fazem a diferença no concurso. Quando eu falo assim, se a prova que eu vou fazer, eu quero que seja organizada pela SESP-UNB, porque, eu tenho uma estratégia matadora de fazer a prova com confiança, marcar a prova toda, e eu agrego 15, 20% a minha nota em relação ao meu concorrente. Quando eu falo isso, esse meu desejo de ser a SESP-UNB, não é por esses itens a mais, por esses 4 itens a mais, que podem fazer toda a diferença do mundo, né? Quem deixa 40 questões em branco e fica reprovada por 1, 2, 3 ou 4 questões, 80% das pessoas que não entram por causa de 1, 2, 3 ou 4 questões e que deixaram 40 em branco, passariam se tivessem chutado essas 40. Mas o grande ganho, isso é um ganho gigante, mas o grande ganho que você vai ter não vai ser esse não, meu amigo, minha amiga. O grande ganho que vai ser o seguinte, eu sou seu concorrente, eu entro com uma estratégia agressiva de marcar a prova toda sem hesitação, você entra com a estratégia orientada pelos alunos que não passaram nos concursos anteriores ou pelos professores que te induzem ao erro de fazer uma prova defensiva, não marcar muito, marcar só o que tem certeza. Beleza, eu comecei a prova de um lado, você começou do outro. Eu leio a questão 1, tá mais para certo ou para errado essa questão? Para certo. A 2, mais para errado. A 3, eu acho que está mais para certo, mas eu vou rever, vou marcar só um certinho aqui. A 4, e vou embora. Você do meu lado. Questão 1, acho que está mais para certo ou mais para errado? Mais para certo. Marco ou não marco? Aí você instala um tribunal mental na tua cabeça. De um lado um homenzinho. Marca sim, cara, marca sim. A primeira questão da prova tu tem que marcar, tu tem que marcar o mínimo, senão tu não vai passar. E aí o homenzinho do outro lado. Cuidado, rapaz, tu vai marcar, tu vai perder. Não esquece, se tu marcar errado, tu perde. Cuidado, pensa bem, pensa bem. Aí pronto. Aí você faz um julgamento mental e decide marcar. Aí passa para 2. Bom, essa questão 2 aqui está mais para certo ou mais para errado? Não, acho que está mais para falso. Tem certeza? Tu vai marcar? Olha lá. Tu já marcou a de cima. Vai marcar essa também? Cuidado. Se tu não marcar, tu vai perder, cara. Se tu não marcar, tu não faz ponto. Se tu marcar, vai perder. Outro tribunal mental que se instala e você faz aquele julgamento novamente. Eu já estou na questão 5. Você ainda está na questão 2. 2 vezes você já parou para pensar, vou perder. Em momento nenhum eu parei de pensar, vou perder. Eu estou marcando, que eu tenho alguma convicção, já marco direto, o resto eu dou uma marcadinha para depois vir e sacramentar se vou marcar certo ou errado. Conclusão. Cheguei na questão 150,
Você ainda está na questão 110. Essa altura você está desesperado, suado. 110 vezes você instalou um tribunal mental na tua cabeça. Se deve marcar, se não deve marcar. Enquanto eu estou usando toda a minha capacidade de raciocínio para decidir se a questão está mais para certo ou mais para errado, você usa a tua capacidade mental para fazer essa decisão e, na sequência, você entra nesse processo, nesse tribunal mental. Pô, vou marcar, não vou marcar. Pô, já marquei muito, vou perder, não vou perder, estou marcando pouco. E mais, quando chega na questão 100, você para rever a prova. Pô, vou ver quantas vezes. Caramba, só marquei 55 de 100. Caramba, eu tenho que marcar mais. Aí tu vai nas 45 ainda que tu deixou em branco e marca mais 15, 20. Ou ao contrário, chega na questão 100, tu volta. Caramba, eu marquei 90 questão, estou marcando muito. Deixa eu de marcar alguma dessas. Eu já acabei a prova e estou revisando aquelas questões que eu não tinha convicção para ver que eu marco, se falso ou se verdadeiro. Um abraço, cara. Você pode estar estudando, você pode ter 30% a mais de tempo de estudo que eu. Se você fizer a prova, a cada questão, se instalar um tribunal mental, ficar reverberando na cabeça, vou perder, vou perder, vou perder, tu vai perder. Concurso da UNB tu tem que fazer com confiança, se tu não vai passar. Mas, professor, se eu tiver num dia muito azarado, tu não vai passar. Se você tiver num dia muito azarado, tu não vai passar no concurso. Quer tu marque tudo, quer tu deixe 10, 15, 20, 30, 40 em branco. Se tu tiver num dia muito azarado, tu vai deixar em branco o que você acertaria e vai marcar o que você erra. Então esquece, tu não vai fazer uma estratégia de prova para um dia que você está muito azarado, porra. Tu não vai passar de qualquer maneira. Então, essa estratégia de prova tem que ser: se eu tiver num dia normal, eu vou conseguir a vaga. Se eu tiver num dia bom, eu chego entre os primeiros. Porque, pô, o que eu vou marcar, eu vou acertar. O que eu não vou marcar, o que eu não marcaria, vai ser pouca coisa. Eu vou acabar conseguindo extrair meus 55% daquilo que eu não marcaria. Então, detalhe. Professor, mas tem das 150, no final sobraram 10 questões, que é como se fosse Burundi para mim. Foi um assunto que eu nunca li, nunca ouvi falar, não faço a menor ideia, não tenho o menor feeling. Tentei chutar assim com o meu inconsciente, não consegui. Essas 10 eu posso deixar em branco? Não. Não deixe em branco questão nenhuma. Se ficarem no final 10 questões que você não tem menor inspiração, menor feeling para chutar se é mais para falsa ou mais para verdadeira, o que você vai fazer? Você vai pegar as 140 questões que você marcou e vai ver se marcou mais verdadeira ou se marcou mais falsa. Se tu tiver marcado mais verdadeira, entre aquelas 140, você vai chutar aquelas 10 falsa. Se você tiver marcado mais falsa, você vai chutar aquelas 10 verdadeira. Então esse é o processo. Entra com essa estratégia de prova que a sua chance de passar vai aumentar 20%. Agora, muito importante, não adianta você falar, porra, esse cara trabalha com isso há 25 anos, esse cara é professor de análise combinatória, lógica e probabilidade. Eu vou fazer o que ele está mandando, porque pô, ele está aqui me orientando com a intenção que eu passe no concurso, mas que eu vou me ferrar, eu vou me ferrar. Não adianta você ir com esse pensamento. Você tem que ir com confiança. Então, como é que você vai adquirir essa confiança? Fazendo o que eu falei. Durante o teu processo de estudo, você separe as questões de cada bateria de questões de provas anteriores. Você separe a que você deixaria em branco, se fosse o concurso, e no controle à parte você chuta e vai juntando aquelas questões. Quando tiver 100, você vai lá e conta, pô, dessas 100 questões que eu deixaria em branco se fosse no concurso oficial, quantas eu acerto e quantas eu erro que eu chutei. Você pode ter certeza que no final você vai acertar um pouquinho a mais do que vai errar. E você vê que isso é uma coisa lógica, né? Se aquelas 100 questões tivessem escrito em Burundi, você acertaria metade e erraria metade? Ora, se essas 100 questões estão escritas em português, são de uma matéria que você estudou, mas que você não tem inspiração de marcar mais para falso ou mais verdadeiro, e chuta com o teu inconsciente, pô, não é possível que você tenha o mesmo índice de acerto que teria se não estivesse lendo, pô. A tendência é se deslocar efetivamente e você acertar um pouquinho mais do que errar. E a última dica que eu deixo para vocês ainda aqui, né? Nessas 10 questões, que você não faz a menor ideia do que marcar, você vai procurar expressões que sejam muito abrangentes ou muito restritivas. Então, se tiver um todo no meio da afirmação, se tiver um sempre no meio da afirmação, se tiver um nunca no meio da afirmação, e você vai chutar ela no escuro, chuta errado, porque a chance de ter uma exceção é grande. Se tiver um às vezes, você chuta certo, porque às vezes sempre tem um casozinho que cabe.
Às vezes o examinador, ele até bota uma questão, em todos os casos assim, assim, assado, acontece aquilo. Ele até tem a intenção que o gabarito daquela questão seja certo, mas acaba que tem uma exceção que ele desconhecia e na hora que um aluno faz um recurso, muda o gabarito da questão. Então, no finalzinho, no desespero, não tem a menor ideia do que chutar nessa questão, procura uma expressão dessa. Se for uma expressão restritiva, todo, nunca, sempre, você chuta como falsa, porque sempre tem uma chance de ter uma exceção aqui. Se no item tiver um às vezes, talvez, você pode chutar verdadeiro, porque, talvez, se 100 casos não pode, num caso pode, o talvez cabe. Ok, pessoal? Então, boa sorte, sucesso no concurso. E não esqueça, fazer um concurso da UNB, para passar, conseguir a vaga, você tem que fazer a prova com confiança. Se fizer a prova, vou perder, ai meu Deus, vou perder, tu vai perder. Um abraço, obrigado, sucesso, boa sorte.